Que nota vocês dão para um filme que é uma piada por sua implausibilidade e por seu sensacionalismo, mas entretém? E eu não tô falando de um filme feito para ser assim, de propósito. Não tô falando de uma paródia, de uma sátira. Eu tô falando de um filme que se leva a sério, que busca a credibilidade narrativa suficiente para te conquistar, mas que é tão improvável e que conta uma história que tem elementos tão absurdos e construídos de uma maneira tão irrealista que você passa o filme inteiro falando, claro, olha só em filme mesmo pra acontecer um negócio desse. O filme Luther, O Cair da Noite, que acaba de ser lançado na Netflix Brasil, é exatamente assim. O filme é um drama barra thriller inspirado numa série da BBC, que é o canal britânico de mesmo nome, também protagonizada pelo Idris Elba. E se você quer um entretenimento escapista, envolvente, mas que não faz o menor sentido, talvez esse seja o filme pra você nesse final de semana. John Luther, Idris Elba, é um policial que, ao assumir um caso importante envolvendo o desaparecimento de uma série de pessoas aparentemente aleatórias ao longo dos anos, é entregue pelo sequestrador, vivido por Andy Serkis, por pequenas contravenções e vai preso. Da cadeia, ele ainda tenta resolver o caso, a contragosto de sua substituta, Cynthia Erivo. Calma, que eu não acabei de dar um spoiler, a gente já sabe quem é o vilão do filme desde os primeiros 10 minutos, porque o filme não vai colocar a pergunta de quem está fazendo isso como seu grande mistério, mas principalmente o que está por trás desse cara, e mais importante ainda, por que ele faz essas coisas do jeito que ele está fazendo. Qualquer filme ao qual você assista, você precisa entrar na experiência suspendendo a sua descrença. Quando a gente está diante de uma obra de ficção, a gente está disposto a aceitar certas incoerências, a gente está disposto a acreditar que tudo que a gente está vendo é verdade, ou poderia pelo menos estar acontecendo, ou ter acontecido com alguém, mas essa suspensão da descrença tem um limite. Tem filmes que cruzam essa linha, que chega um momento, principalmente no começo do filme, o começo do filme é bastante essencial para isso, para você comprar o que o filme está te oferecendo ou não, e tem filmes que simplesmente não conseguem te cativar racionalmente a esse ponto, por mais que, como eu falei, ele use estratégias narrativas que vão te envolver emocionalmente com a história. Isso é uma coisa que é comparativamente mais fácil de fazer. Pensem, por exemplo, e aqui eu tô falando ainda do começo do filme, que a única coisa que é mais improvável, mais absurda e menos convincente do que a maneira com que o Luther vai preso é a maneira com que ele consegue escapar da cadeia. E é claro que tem algumas coisas que compensam essas tolices do roteiro, porque, por exemplo, quando ele sai da cadeia, aquela cena dele da fuga é uma cena bem executada. O diretor Jamie Payne, mesmo sendo um cara formado na televisão, consegue filmar aquela fuga de uma maneira cinematográfica. Então, ao invés de retalhar a cena com muito corte, com a câmera chacoalhando extremamente, ele executa planos que são um pouco mais longos, em que a gente consegue ver exatamente a movimentação dos personagens e a gente entende exatamente o que está acontecendo e como. E é claro que cenas desse tipo são muito mais envolventes do que cenas em que a gente fica completamente perdido. Se você for pensar no vilão vivido pelo Andy Serkis também e pela performatividade, ele é um vilão bastante excêntrico, bastante extravagante, que gosta de chamar a atenção para si, mesmo no final do filme, quando você já entendeu exatamente tudo o que estava acontecendo, eu não acho que seja tão difícil você suspender a descrença o suficiente para acreditar que aquilo poderia acontecer, mas é quase impossível sim acreditar que as coisas aconteceriam exatamente daquele jeito, porque ele é praticamente um imã de policiais, um imã de atenção da mídia, e ele tá fazendo aquilo por tanto tempo, daquele jeito, e ninguém nunca chegou perto de pegá-lo. Pera lá, né, filme? E só abrindo um parênteses aqui, é engraçado que o Andy Serkis, que vive um vilão russo, parece que tá mostrando que está reinaugurada a temporada de filmes de Hollywood com vilões russos estereotipados. Olha só, gente, os árabes saíram, voltam os russos por motivos óbvios. Em 2023, nós somos espectadores muito treinados com histórias de crimes e principalmente de crimes reais. Ou seja, a gente transformou em entretenimento, e aqui eu tô falando sem nenhum julgamento, controvérsias à parte, os crimes reais dos quais a gente tem conhecimento. E isso faz com que a gente tenha um olhar muito mais crítico, isso faz com que a gente tenha uma desconfiança muito
maior quando coincidências muito grandes ou situações muito improváveis aconteçam nos filmes. E eu acho que esse filme parece não ser compatível com as audiências de hoje. Ele parece um filme que passaria até bem pra uma plateia da década de 80, por exemplo, que inclusive ia adorar o vilão russo super sensacionalista e psicopata e bastante estereotipado, e esse arquétipo do psicopata russo. Mas hoje, né, a gente exige um pouquinho mais do que isso. O filme traz o Idris Elba como protagonista, que é um ator super carismático. Isso é um ponto positivo. Os principais atores coadjuvantes, que são a Cynthia Erivo e o Andy Serkis, também são bons atores. E como eu falei anteriormente, o filme até tem cenas de ação e de suspense bem coreografadas, apesar de não ter nenhuma única cena que vai ficar na sua memória, aquela cena que você nunca vai esquecer, porque todas elas soam meio genéricas. Sabe aquelas situações que tem muito em filmes desse gênero, de ação, de aventura, de suspense, de mistério, porque são situações que já dão a estrutura praticamente pronta para os roteiristas? Por exemplo, uma perseguição nas estações e dentro de um metrô. Muitos filmes têm esse tipo de cena porque, em primeiro lugar, o arco da cena já está pronto, porque é um lugar que tem muita gente, é muito fácil da pessoa que está perseguindo a outra perder a outra de vista, porque tem finais que são convincentes e que são muito fáceis de elaborar, ou um entrou no metrô e o outro não conseguiu entrar a tempo, esse tipo de coisa. E esse filme tem uma sequência assim, e tem várias outras também que você vai ver e que você vai lembrar de vários outros filmes, e nem dos nomes necessariamente, mas você vai saber que você já viu isso muitas vezes. Eu acho que o filme é muito mais longo do que deveria. Eu falei de anos 80, se esse filme fosse dos anos 80 e 90, como ele parece muito ser, ele teria 1h40 ou 1h50, mas na verdade ele tem 2h10. E isso tem a ver com o modelo de negócios da Netflix. No cinema, as produtoras têm o interesse de reduzir o tempo de exibição dos filmes, porque elas conseguem exibir o filme mais vezes no mesmo dia e lucrar mais com bilheteria. Já a Netflix, que não lucra com o número de cliques, o número de exibições, mas o negócio dela está no watch time, né, no tempo de exibição, pra ela, às vezes é interessante que o filme se prolongue um pouco mais. Diretores odeiam cortar coisa dos seus filmes. Pra eles é uma delícia se o filme que poderia ter 1h50 tiver 2h10, 2h20, 2h40. E eu acho que isso é uma coisa que acaba prejudicando alguns filmes da Netflix, que pela sua história, eu não tô dizendo que todos os filmes deveriam ser curtos, mas pela história deles, eles deveriam ter pelo menos 20 minutos, meia hora a menos, e esse caso aqui é um deles. Se vocês assistirem ao Luther, O Caído da Noite, venham aqui dizer nos comentários se vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like, de clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. Aqui do lado tem a minha foto, que você pode passar o mouse em cima e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E desse outro lado eu vou deixar a sugestão de um outro vídeo sobre um outro filme que eu acho que tem a ver com esse que você acabou de assistir. Vai lá, clica, porque eu acho que você também vai curtir e talvez pegar uma boa indicação de filme pro final de semana. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!